Vamos falar sobre analfabetismo funcional. Você sabe o que é isso? Do que se trata? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Rosa Maria Furtado, ela que é pedagoga. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim, representando a UNEB, conversar sobre tema tão importante, tão relevante, que apresenta dados tão alarmantes e que não podem ser negligenciados. Então, é uma honra estar aqui conversando sobre essas questões, até para a gente disseminar maior informação, mais conhecimento sobre o assunto. Então, já explica para a gente o que é esse analfabetismo funcional. Então, para a gente falar de analfabetismo funcional, é interessante a gente começar compreendendo o que é o alfabetismo, né? Que estaria aí no sentido contraditório. Então, a maior parte da preocupação envolve os índices de analfabetismo, né? Inclusive, isso é gerenciado com dados estatísticos que são consolidados pelo IBGE. No caso do alfabetismo, a gente vai ter aí uma compreensão sobre os requisitos que são necessários na leitura e na escrita. No caso do analfabetismo funcional, a compreensão que os estudiosos apresentam e até mesmo os dados que são apresentados na pesquisa que gerou, né, esse movimento todo de pensar o analfabetismo funcional, a gente vai observando que esse analfabetismo funcional, ele está relacionado com a baixa competência ou a pouca competência, tanto na leitura, na escrita, como na questão numérica, e na empregabilidade dessas competências, desses saberes, para a transformação da vida pessoal e da sociedade como um todo, né? Então, a pessoa analfabeta, a princípio, né, a grosso modo, é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. O analfabeto funcional já é uma pessoa que, mesmo desenvolvendo, né, as competências da leitura e da escrita, essa pessoa está numa fase rudimentar, né? É uma fase muito incipiente dessa leitura. Então, o que é que acontece dessa escrita e dessa habilidade cognitiva, né, de pensar os números e o raciocínio lógico-matemático? Então, nesse sentido, essa pessoa, muitas vezes, ela é escolarizada, ela chega ao ensino médio, às vezes ela chega até no ensino superior, se forma, mas dependendo da forma como ela utiliza essas habilidades, essa pessoa ela é considerada uma pessoa analfabeta funcionalmente, porque ela não desenvolveu as habilidades necessárias para uma compreensão mais ampla sobre aqueles conhecimentos, né, que seriam necessários tanto para o mundo do trabalho como para o entendimento da sociedade como um todo. Você falou em habilidades que deveriam ser desenvolvidas lá atrás. Isso já quando a criança é pequenininha, como é que funciona? Então, a escola é organizada dessa forma, né? Então, quando a gente vai para a legislação educacional, a gente observa que existem níveis e modalidades educativas. Então, o nível inicial é a educação infantil, que envolve ali as creches e a pré-escola. Na sequência, vem o ensino fundamental, subdividido ali entre ensino fundamental 1 e 2. Qual que é a fase escolar de desenvolver os processos de alfabetização, né? Estariam ali vinculados ao início do ensino fundamental 1, né? Quando a criança está ali pela faixa etária dos 6, 7 anos de idade. É claro que isso é processo, né? Então, ali na educação infantil, a criança já pode ser inserida com o mundo, ela já é inserida, nós já somos inseridos nesse mundo letrado, né? Se a gente observar aqui em volta de nós, a escrita está presente. A leitura também. Então, a criança ela é introduzida desde muito cedo nesse mundo. E a escola, ela é a responsável legal, formal, para desenvolver o processo de alfabetização desde bem cedo, desde a criança na sua mais tenra idade. Com o avanço das políticas educativas, da legislação, existe uma preocupação no sentido de alfabetizar a criança ali pela faixa etária dos 6, 7, 8 anos de idade, né? Para que ao final do ensino fundamental 1, ela já possa estar alfabetizada.
Ocorre que essa alfabetização, ela não vai se dar meramente pelo ensinamento ou pelo aprendizado da leitura e da escrita. Mas se a gente pega alguns estudiosos, a exemplo, né, de Magda Soares, que desenvolveu vários estudos no Brasil sobre alfabetização e letramento, a gente vai ter aí um termo vinculado. Né? Não basta apenas alfabetizar, mas é preciso que a gente se compreenda nesse mundo, que a gente entenda as mensagens implícitas, né? Que a gente possa compreender sobre vários temas, né? Que envolvem a política, a sociedade, o meio ambiente, os temas emergentes como um todo, a própria tecnologia. Então, a escola é a responsável por desenvolver os processos de alfabetização. Com a universalização da educação no Brasil, né, onde as responsabilidades elas ficam bem específicas ali, tanto na Constituição Federal como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente vai ter alguns ganhos, porque a gente vai ter o maior número possível de crianças e adolescentes e jovens na escola, numa perspectiva de universalização dessa educação. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vem observando que precisa ser questionado é a qualidade desses processos de alfabetização, né, e a educação escolar que tem sido desenvolvida. Você colocou um ponto muito importante no início da nossa entrevista, que você falou que são dados extremamente alarmantes pelos números, que são números altos. Mas o que pode ser feito para diminuir esses números, principalmente com esses novos adultos, esses novos jovens que vêm crescendo com essa falta dessa alfabetização lá atrás? Então, essas questões são as questões mais complexas de serem pensadas, porque não envolve um único segmento. E são multifatores associados que precisam ser resolvidos, né? E aí a gente vai ter a importância de se compreender a educação como na sua grande relevância, no seu papel de educar, e que políticas públicas estão sendo pensadas para a educação, para que a educação possa cumprir o seu papel efetivamente. De outro lado, né, de outra parte, a gente vai ter outros fatores que vão ser importantes. A própria sociedade, como ela está organizada, as questões socioeconômicas, as desigualdades sociais. Então, a gente vai ter vários fatores que vão estar implicando. Do mesmo modo, a gente precisa repensar a escola, a formação de professores, né, para que a gente possa compreender, tomar consciência das transformações pelas quais a gente vem passando e como é que a gente vai lidar com esses desafios. Se tivesse uma receita pronta, seria brilhante, né? A gente tem exemplos de países que, por priorizar a educação e por investir na educação, elas conseguem obter grandes êxitos nos seus dados, né, nos seus indicadores e na própria forma, né, de lidar em sociedade. Não é o nosso caso. E para a gente entender isso, a gente teria que voltar aí no tempo, entender a nossa história da educação brasileira. É interessante a gente pensar que esses dados são alarmantes, mas que eles estão linkados com elementos históricos. O Brasil é um país de desigualdades, o Brasil é um país de fracassos na educação, o Brasil é um país de proposição de políticas educacionais que descontínuas, né? De muitos interesses econômicos e políticos e, infelizmente, de baixo investimento no segmento, né, da educação. Qual a mensagem que você deixa hoje para quem está acompanhando a nossa programação, para a nossa educação, né, educação brasileira? Então, a gente precisa que a sociedade seja mobilizada em favor da educação. A gente precisa também somar forças em relação à educação. A gente precisa de um olhar atento das políticas educacionais. Aí, se a gente fosse pensar na questão do investimento, por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisas sobre o financiamento da educação, os valores que estão legalmente preconizados para o investimento,
as prefeituras, geralmente, elas investem o mínimo, né? Aquilo que está obrigado na lei. Dificilmente um gestor público ele vai investir mais na educação, né? Então a gente precisa pensar essa formação. Tem uma série de questões que estão assim latentes dentro dos espaços educativos e que precisam de atenção especial. Embora a gente tenha tido, por exemplo, a recente legislação sobre a proibição do uso do celular nas escolas públicas, nas escolas como um todo, né? Mas aí eu vou chamar a atenção da escola pública porque a dinâmica da escola privada é outra, né? A escola privada, geralmente, ela recolhe ou ela mesma direciona os estudantes para que eles acondicionem, guardem o seu aparelho celular. Na escola pública, a gente não tem aonde acondicionar. Então, mesmo com a proibição, o aluno, muitas vezes, ele está usando. E essa questão, ela vai impactar, ela vai incidir nesses resultados que foram apresentados. Que embora a gente observe que as políticas de investimento na escolarização tenham aumentado e que a gente tenha diminuído em termos absolutos, o analfabetismo no Brasil, né, ele vem caindo, a universalização da educação, a escola tenha se ampliado, mas, ao mesmo tempo, que essa pesquisa traz, né, os indicadores mostram que entre as pessoas mais jovens, ali entre os 15 e os 29 anos de idade, o analfabetismo funcional, ele aumentou. E aí é preciso que a gente utilize os dados. E respondendo a sua pergunta, a pesquisa ela é importante para que a gente não apenas fique alarmado, mas que a gente utilize esses indicadores para repensar os processos educativos, né? Criar estratégias para enfrentar os desafios na educação. E é importante pensar como é que a gente vai educar esses jovens. Queria muito agradecer sua participação, um tema muito bacana para a gente conversar, discorrer. Muito obrigada. Por nada, estou à disposição, estamos à disposição. Obrigada.